Vamos agora já a um contato com o professor Matteo Chiarelli, que vai conversar conosco. Bom dia, professor. Bom dia, Caldenei. Bom dia aos ouvintes da Pelotense. Bom, do ponto de vista constitucional, como se prevê esse processo de substituição do ministro Teori Zavascki, que faleceu em acidente aéreo ontem, professor? Caldenei, com a trágica e violenta perda do ministro Teori, figura pública extraordinária. Eu tive a honra de conviver com o ministro no mestrado na URGS, quando eu fazia o meu mestrado na URGS, ele concluía os seus estudos. Ele, uma figura realmente daquelas únicas, que tinha um respeito absoluto por aqueles colegas que a gente identifica como uma pessoa de valor, que está acima da média. Tinha um respeito absoluto, não só que ele já tinha naquela altura no meio jurídico, mas que conquistou também no meio intelectual, acadêmico. Realmente uma perda que me deixa profundamente tocado, e eu acho que perdemos realmente. Não é daquelas coisas que a pessoa morre e vira, todo mundo parece que começa a achar que era um santo, mas nesse caso todos os elogios são devidos ao ministro Teori Zavascki. A propósito, qual a lembrança assim, que o senhor vai levar, né, desta convivência com o ministro? Olha, eu era um torcedor dele, Caldenei, na verdade. Ele não sabe, mas eu era daquelas figuras que realmente acompanhava a vida do ministro Teori desde muito tempo. Ele, ainda advogado, depois ele ingressou no TRF aqui da 4ª Região, no Rio Grande do Sul, chegou à presidência, foi para o STJ, daquelas pessoas que têm aquilo que o Aristóteles chamava de frônesis, a prudência aristotélica, uma pessoa que tinha um equilíbrio e a firmeza necessárias para exercer a função de magistrado. Realmente é uma perda inestimável para o país e difícil de acreditar até que tenha sido um acidente. Com o grau de descrença que a gente tem nas instituições, sempre surge uma desconfiança que, dado a importância que ele tinha, especialmente nesse momento, de que não tenha sido algo mais sério. Acidentes acontecem, né? Agora é difícil as pessoas entenderem que foi efetivamente um acidente, né? É verdade, mas é difícil da gente aceitar, né? Mas lamentavelmente foi o que aconteceu. Agora, com relação à pergunta propriamente, para voltar ao tema da tua indagação, a regra da Constituição é a seguinte: um brasileiro entre 35 e agora 75 anos, de notável saber jurídico e ilibada reputação, é isso que a Constituição exige. Um brasileiro nato, tem que ser brasileiro nato, com notável saber jurídico, que era o caso do ministro, e não é o caso de todos, lamentavelmente, e reputação ilibada, e era o caso dele, e lamentavelmente não dá para se dizer isso em relação a todo mundo. Essa pessoa será indicada pelo presidente da República, agora o presidente Michel Temer. Esse nome vai ao Senado, é feita uma arguição, uma sabatina, que não é mais aos sábados, mas continua tendo o nome de sabatina. Ele é lá arguído, como no modelo americano. Aprovado o nome pela maioria absoluta do Senado, o presidente então nomeia. Não há prazo, e nem há pressa nesse caso, porque primeiro nós temos que concluir lamentavelmente os atos fúnebres aí com a morte do ministro, né, que está sendo velado e será enterrado ainda hoje, se eu não estou enganado. Então também não deve se aguardar esse momento de dor para todo o país, evidentemente, mas especialmente para os seus familiares, que devem estar muito tocados. Esperar passar esse momento, e o presidente vai provavelmente começar o encaminhamento dessa solução. Mas o requisito constitucional é esse: brasileiro nato, mais de 35 anos, notável saber jurídico e ilibada reputação. E quanto à relatoria, a ocupação do cargo de relator dos processos que estavam sob responsabilidade do ministro, especialmente da Lava Jato. É esse que estava se aguardando. Aliás, ele estava retornando precocemente das férias, justamente e a equipe dele ficou trabalhando esse período todo para poder concluir a homologação das delações e também, pelo que se sabia, divulgar boa parte do conteúdo dessas delações aí. Que eram e são esperadas com muita expectativa, né? Muito. Que deve envolver personalidades muito importantes do país. Comparando a mãos limpas na Itália,
equivale o falecimento dele à morte do juiz Falcone, né, que foi um momento chave na Operação Mãos Limpas lá na Itália. Mas o que pode acontecer é, ou a presidente, ministra Carmen Lúcia também, outra figura importante que tem dado uma grande contribuição para o país, ou a ministra Carmen Lúcia pode, usando um precedente que houve quando faleceu o ministro Menezes Direito, há alguns anos, pode ela redistribuir os processos para outros ministros do Supremo, ou, que é a regra normal, aguardar a nomeação e o sucessor do ministro Teori, aquele que vai ocupar a cadeira até agora há pouco ocupada por ele, o sucessor vai assumir a relatoria dos processos dele. Essas são as duas hipóteses legais para resolver esse tema. Agora, teoricamente, né, do ponto de vista técnico, a redistribuição seria o mais adequado, né? O senhor não concorda? É uma questão agora que a redistribuição depende um pouco também, aquele que chegar agora, né, chegará sem ter o conhecimento que, obviamente, o ministro Teori já tinha do trabalho todo. E isso, é bom que se diga, o ministro tem uma equipe, né, que o acompanha no seu gabinete, que vem jogando junto, né, um time que está ensaiado e vem jogando e tocando por música sob a batuta do ministro. Agora, provavelmente, com um novo ministro, outra equipe, outra assessoria seria formada para tocar o processo. Então, essa questão ainda não saberia te responder. Acho que vai depender um pouco das circunstâncias a partir de agora, né? Sim. Bom, mas desacelera o processo. Isso parece inevitável, né? E olha, eu diria assim, claro que não é o único homem do direito íntegro, honesto, sério, idôneo e qualificado, mas se perde muito, realmente, sob todos os aspectos, com o falecimento do ministro Teori Zavascki. Eu considerava um sujeito mais preparado para enfrentar esse tema. Eu, como cidadão, tinha assim, nele aquela tranquilidade de saber que o processo estava em boas mãos. Mesmo caso ele não decidisse da maneira como eu imaginava, mesmo assim, a gente tinha que respeitar as decisões dele. É um sujeito que, e até do ponto de vista da comunicação social, ele sempre fez aquilo que me parece que é o dever do juiz, trabalhar e falar no processo, né? Ele era alguém que dificilmente se manifestava publicamente, a não ser como juiz, que é aquilo para o que o ministro era pago, que era trabalhar e produzir rapidamente, né? Mas no processo. E eu acho que agora nós vamos ter essa perda aí de qualidade e de tempo. E também de esperança, de certa forma? Como é? Também um pouco de perda de esperança? A gente está acostumado a cada tanto a gente leva um baque, né, Caldenei? Mas até início de ano e fim de ano, aquele momento de recuperar e renovar as esperanças. Vamos sempre ter esperança. Como a gente vai viver no futuro, né, os nossos dias, a gente tem que sempre ter esperança que ele será melhor. Vamos ter sempre essa expectativa. Mas é uma perda lamentável, lastimável. Eu quero fazer esse meu registro aqui, aproveitar aí a tua gentileza de me ouvir para me solidarizar e deixar a minha manifestação pública também, de quem tinha realmente uma profunda admiração pelo Ministério Zavascki. Professor Matteo Chiarielli, muito obrigado e tenha um bom dia. Eu agradeço, um abraço para ti e aos outros.